Olá, meu nome é Antônio. Eu vou apresentar um sistema de automação residencial desenvolvido por mim e pelo André, que será utilizado na automação de uma loja que comercializa artigos elétricos e eletrônicos. Pois bem, aqui está o nosso ambiente de desenvolvimento. Aqui está a plataforma Arduino, que foi utilizado para a programação do Arduino. E aqui está a plataforma disponibilizada pela Atmel, o AVR Studio 5, que foi utilizado para fazer a programação dos demais microcontroladores do sistema. Para fazer a comunicação entre o computador e a nossa rede interna, foi utilizada o componente FT232, que converte o protocolo USB para o protocolo RS232. Aqui está a placa em que esse componente foi montado. Essa placa foi desenvolvida por nós inteiramente, e essa placa contém o componente MAX485, que é responsável por transformar o protocolo RS232 no padrão RS485, que é utilizado para comunicação em altas taxas de transferência e em grandes distâncias. Essa placa ela não está totalmente montada, pois estamos esperando os componentes chegarem dos nossos fornecedores. E essa placa contém saídas para display de LCD, para teclado matricial, para sensores como sensores de temperatura e demais dispositivos que você queira controlar via computador. O nosso software que foi desenvolvido, ele contém algumas dessas saídas já pré-configuradas. Aqui temos o Arduino. Em cima do Arduino está acoplado uma placa que contém o componente MAX485. Esse componente é responsável por colocar o Arduino na rede, na nossa rede interna. Nesse mesmo padrão de montagem aqui será acoplada uma placa que vai permitir que o nosso sistema seja controlado via internet e via Bluetooth. Ou seja, você pode controlar à distância todos os acionamentos que estão na rede, ou chegar com o celular, que será desenvolvido um programinha para o Android. Você chega na loja, e que se você tiver o programa, lógico, e aciona e desaciona qualquer uma das lâmpadas que estejam montadas no sistema, Eu vou mostrar o resto das placas do nosso sistema. Segundo o fabricante do componente MAX485, essa rede pode se estender até 1.200 metros, sendo logicamente devidamente polarizada e com resistores de terminadores, Aqui estão as fontes que adquirimos para ligar as placas. Essas fontes têm capacidade de corrente de 1 ampere e fornecem uma tensão de 15 volts e já estão no novo padrão. Aqui eu tenho montado duas placas de escravo. Nessas placas de escravo está montado o microcontrolador Atmega 8535, que é o responsável por receber a informação do mestre, o Arduino, e ligar ou desligar o acionamento, a lâmpada que correspondente ao comando do mestre, Aqui está uma placa de interface, que seria, entre aspas, a interface homem-máquina, Essa placa ela contém um teclado matricial. Como é uma loja, esse teclado ele não pode ser muito sensível, É um teclado bem robusto, com teclas de inox. Aqui eu também tenho a interface visual,
para poder ver o que você está digitando. Com esse teclado você digita o número do número do acionamento. Eu falo acionamento é o relé. Você digita o número do relé e esse relé será ligado ou desligado, né? Ou seja, se você quiser ligar uma lâmpada que esteja lá numerada com o número 300, você chega e digita 300, essa lâmpada irá ligar. Se você quiser desligar, você vem e digita 300, essa lâmpada irá desligar. Aqui eu tenho 2 escravos montados, serão aproximadamente 15 escravos, para aproximadamente 400 relés. E cada escravo tem capacidade de 29 relés, podendo ser amplificado esse número, né? Aqui eu tenho as placas de relés. Cada placa contém 8 relés e estão ligadas às placas de escravos. Esses relés contêm capacidade de corrente de 15 amperes em 127 volts e 10 amperes em 220 volts para carga resistiva. Para carga indutiva essa corrente diminui, né? Logicamente que nessas placas não serão ligadas dispositivos que requerem altas taxas de corrente. Para altas cargas a gente desenvolveu outra placa que ainda está em processo de fabricação e que logo será montada. Essas placas sim poderão ser ligadas placas acima de 100 amperes. O nosso sistema tem um diferencial de você para a loja, né, de trabalhar em 2 modos. Um modo seria você digitar o número do relé que você deseja acionar e para ele ligar, e digitar novamente para ele desligar. E o outro modo seria o modo que será utilizado, né, no caso, que já prevê o desligamento automático desse relé. Por exemplo, o cliente chega na loja e deseja que o lustre tal seja ligado, né, para ele ver como que é a estética daquele lustre. Daí você simplesmente vai até o lustre, vê o código ou o número que você numerou o lustre e vai lá no computador ou até um teclado, né, que são mais de 4 interfaces de teclado matriciais na loja, e digita lá, vamos supor, o lustre 30. Daí esse lustre irá acender, ele vai ficar um tempo ligado e logo vai desligar automaticamente, sem a necessidade de você digitar novamente o número do relé, né? Será implementado um sistema também de radiofrequência, como eu já falei, e esse sistema vai permitir que você não precise ir até o teclado, que você tire seu celular do bolso ou então via controle remoto e você acione e desacione o lustre, sem necessidade, lógico, de ficar apontando o controle remoto para o lustre. Isso é possível pelo fato de trabalhar via radiofrequência, né? Esse sistema demorou cerca de 2 meses para ser desenvolvido. Isso foi possível por causa da nossa dedicação exclusiva a esse sistema, já que a loja vai ser aberta daqui um tempo e estávamos com um prazo bem curto. Tanto a parte eletrônica, tanto a parte de acondicionamento das placas foram muito bem planejadas, muito bem desenvolvidas, né? A placa de acondicionamento, a parte de acondicionamento das placas contém um rack que já prevê a ventilação das placas para não ter nenhum problema de temperatura, né? Já que essas placas esquentam um pouco, elas esquentam bem pouco, mas elas esquentam.
e também dispositivos contra possíveis descargas elétricas, né? E outras proteções. No caso de fogo, por exemplo, essas placas seriam desligadas, né? E para proteger a placa, porque não é tão barato você instalar um sistema desse, mas é muito simples a instalação desse sistema. Eu digo, não é barato, no caso de você colocar 400 lâmpadas, mas logicamente é muito barato se você for ver em relação aos outros fornecedores, né, das grandes marcas, que os preços são absurdos, que talvez seria inviável você fazer a automação de uma loja inteira via já uma marca grande que tem equipamentos mais caros, né? Essa rede ela foi muito bem testada, né? Muito bem simulada e não apresentou erros até agora, e espero que não apresente erros. E está sendo, isso até foi uma surpresa, né? Pois funcionou de primeira. Uma ou outra coisa teve que ser ajustada e funciona perfeitamente, muito bem bolado, com mecanismos de proteção, com mecanismos de proteção até para os contatos dos relés, que temos um filtro, né, que elimina aquele arco que faz no relé quando você aciona e desaciona ele com carga indutiva. E é isso. E é isso que eu tenho para falar. Caso queiram entrar em contato, podem entrar em contato pelo e-mail antonio.verguetes@hotmail.com ou pelo e-mail andré.ntr@uol.com.br. Teremos prazer em responder qualquer dúvida que possam ocorrer. Eu só queria agradecer algumas pessoas que patrocinaram esse projeto, né? Que é a dona Miriam Zacanário e o seu Jorge, que tornaram possível o desenvolvimento disso pelo patrocínio, né? E é isso que eu tenho para falar. Até mais.